Olá, bem-vindos ao Papo Saúde. Hoje vamos falar sobre atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças. E eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta Kathleen Viana e a psicóloga Gabriela Alves, que são profissionais que atuam no posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza, Irmã Ercília, aqui no bairro São João do Tauape. Bem-vindas. Obrigada. A primeira pergunta é, o que é considerado um atraso nesse desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento motor, ele é dinâmico e contínuo. Então, cada criança se desenvolve em 3 áreas, motora, mental e social. E em cada uma dessas áreas, a criança vai adquirir habilidades seguindo uma certa sequência. Uma das características do desenvolvimento é que ele segue um certo sentido. Ele tem um sentido céfalo-caudal e próximo-distal. Céfalo-caudal seria o quê? A criança primeiro adquire o controle cefálico, depois o tronco, depois a pelve. E os elementos estruturais mais próximos da linha média do corpo se desenvolvem antes das extremidades, né? Importante dizer que o que seria esse desenvolvimento psicomotor? Seria essa série de aquisições que a criança adquire no decorrer do crescimento e que tem ligação direta com o ambiente e com o estímulo que ele recebe. Por exemplo, um desenvolvimento neuropsicomotor normal, uma criança ela consegue segurar o pescoço em torno dos 3 meses de idade e consegue se manter na posição sentada em torno de 6 meses. Uma criança que não consegue alcançar esses marcos motores de acordo com essa idade, a gente pode considerar uma criança com atraso. Gabriela, e na sua área, que é a psicologia, o que a gente pode considerar? Pronto, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da saúde cognitiva dos bebês e das crianças pequenas, né? Um dos principais fatores que a gente costuma observar é a questão do relacionamento do bebê com a mãe. Então, se esse relacionamento consegue ser saudável, se a criança consegue se comunicar com a mãe, e a gente sabe que essa comunicação, ela nasce junto com o bebê. Então, ele não fala, mas ele se comunica chorando. Então, se a mãe consegue atender essa demanda daquele choro, se aquela criança, desde muito cedo, ela já começa a acompanhar a mãe com o olhar, que é um dos sinais que a gente observa até para a questão do rastreio de um diagnóstico de autismo, de uma forma precoce também, que a gente faz isso. Então, a questão da interação, o olhar da criança desde muito cedo, se ela é uma criança que consegue ter atenção aos sons, não necessariamente essa desatenção ao som, ao barulho de um chocalho, vai estar ligado a, por exemplo, uma deficiência auditiva. A gente já pode indicar que aquela criança tem alguma outra dificuldade no campo da interação com a mãe, com a família, com o ambiente. Isso a gente está se referindo ao bebê, né? E quando ele está um pouquinho maior, 1 ano, 2 anos, o que é que eu posso prestar atenção que essa criança, que sinal essa criança me dá que ela está com algum atraso? Pronto, ao longo de todo o desenvolvimento da criança, ela vai tendo certos picos de determinadas áreas de desenvolvimento, né? Então, quando ela está por volta de 1 ano de idade, já tem muito essa questão do corpo, porque ela está começando a andar, mas também inicia a questão da linguagem falada. Então, aquela criança ela já tem que ter a capacidade de interagir durante uma brincadeira, isso é importante. Então, ela tem que ter também essa possibilidade de compartilhar a experiência com a família, de estar em grupo com outras crianças. Então, isso já começa desde muito cedo. Algumas famílias acabam esperando muito tempo até pedir ajuda porque acham, é porque ele é mais retraído, ele é tímido, ele é mais lento, mas quanto antes você puder observar, por exemplo, essa questão da linguagem, a questão das descobertas que eles fazem, a própria curiosidade é um sinal de saúde mental da criança. Então, é uma criança que explora o ambiente, né? E Kathleen, e para você, na sua área de fisioterapia, para essa criança maiorzinha, que sinal de alerta os pais podem ficar atentos? Então, é de suma importância que tantos profissionais de saúde ligados à área infantil, como os próprios pais, eles tenham conhecimento dos marcos motores e do próprio desenvolvimento neuropsicomotor da sua criança. Existem os chamados marcos motores, cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento. Mas a gente tem que ficar atento ao quê? A uma criança que com 3, 4 meses não tem um controle de cabeça, uma criança que não rola de
a gente diz de supino, mas de barriguinha para cima, para lateral, entre 4 e 5 meses. Não consegue rolar totalmente de prono aos 6 meses. Não consegue se sentar com apoio, aquele chamado apoio tripé, com 6 meses. A criança deve sentar sozinha aos 8 meses. E andar? O arrastar, o andar, se ficar em pé, de 9 aos 10 meses, andar com apoio 11, 12 e caminhar 12 aos 15 meses. Então, assim, cada criança tem o seu ritmo, mas é importante que os pais consigam observar isso. Outro fato muito importante que eu acho é que acontece muitas vezes dos pais querendo antecipar as fases da criança. Por exemplo, crianças que ainda não são capazes de ficar em pé e os pais tentam colocar e faz com que essa criança ela deixe de vivenciar outras fases. Acontece muito com a gente no posto de mães que chegam com a criança com 7, 8 meses, colocam sentada, mas a criança, a partir da posição sentada, ela não faz mais nada, é o chamado bebê estático. E por que isso acontece? Porque aquela criança, ela não teve a experiência do tridimensional, do rolar, que é uma aquisição muito importante. O rolar, ele é considerado o primeiro passo para a aquisição da autonomia dessa criança. O chamado colocar no chão, eu digo em cima de um tapete, em bruço. A postura de colocar a criança de barriguinha para baixo, não para dormir, mas para ficar no dia, é muito importante porque fortalece o pescoço, evita o chamado plagiocefalia, que é um achatamento na cabeça, e dá a essa criança meios de poder se desenvolver em liberdade. Um fato muito interessante que aconteceu comigo com a Gabi, essa semana, uma mãe chegou a perguntar se poderia usar o andador infantil. E a gente sabe que o andador, ele, além de limitar, além de causar acidentes, ele também limita o movimento. A criança vai andar de uma forma totalmente errada, porque vai andar sentado na ponta dos pés. Então, é importante isso, conhecer os marcos motores, respeitar o limite daquela criança. Então, falando do andador aí, não é recomendado? Não é recomendado. Outra coisa assim interessante, né, que a gente sempre vai tratar cada um dentro da sua área a questão motora ou a questão mesmo psicológica, mas que a gente pode falar sobre elas de forma separada, mas elas estão ali o tempo todo juntas, né? Uma criança não é só um corpo que se movimenta. Uma criança, ela também é social, ela é afetiva, emocional, cognitiva, né? Era justamente sobre isso que eu ia falar. Esses atrasos, eles são adquiridos ou são genéticos? Ou são os dois? Pronto. A gente poderia falar que existem dos dois campos. Então, tem atrasos que são de cunho genético, fatores neurobiológicos que estão presentes naquela criança, seja de fatores pré-natais ou neonatais, né? E também a questão do ambiente. Então, se você tem um ambiente favorável, aquela criança ela vai conseguir se desenvolver muito melhor. Então, tem tanto de cunho genético, né, biológico, quanto ambiental. O que seria esse ambiente favorável para uma criança desenvolver bem? Pronto, um ambiente favorável para uma criança é um ambiente em que ela vai ser estimulada. E como é que funciona esse estímulo? Que é justamente o nosso trabalho do núcleo, né? Ter o estímulo através da fala, então, através das brincadeiras, o estímulo motor. Então, quando a gente solicita uma criança que ela está começando a andar, a gente não só espera, a gente fala, vem até aqui, sempre fala com muito carinho, né? Venha para a mamãe, venha até mim. Então, tudo isso faz parte desse estímulo, que é um estímulo... de mão beijada, né? Deixar a criança pedir. Exatamente. Se ela tiver com sede, deixar ela pedir água. Pronto. A questão da fala também. Muitas crianças chegam com um atraso na fala e não tem nenhum problema físico. É exatamente isso que você comentou, né? Então, as famílias já entregam, não esperam que a criança consiga construir, expressar a própria linguagem, né? Interessante. E vocês trabalham no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, é um núcleo da Prefeitura. Como é que é a atuação desse núcleo? Como é que funciona? Bom, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil ele é um espaço voltado para a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? E tem o objetivo de prevenir atrasos e potencializar as atividades cognitivas, funcionais e posturais dessa criança e favorecer a integração delas no âmbito social, escolar, familiar.
Esse espaço também ele possibilita que a família e a criança ela tenha a oportunidade de ter uma assistência de forma integral, tanto pela estratégia da saúde da família, assim como também pela equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. É uma equipe multidisciplinar, Isso. né? Agora, o mais importante é que o NDI ele é parte do Programa Unidade Amiga da Primeira Infância, que consiste num selo de reconhecimento que os postos de saúde recebem por obter um excelente desempenho com relação à assistência ao cuidado da saúde da criança. E para obter essa certificação, eles precisam relacionada à qualificação do atendimento. E dentro dessas metas, que eles têm que alcançar essas metas, está o pré-natal, a triagem neonatal, a própria marco motor adequado, a caderneta de vacinação também tem que estar em dia. Então, sim, são várias metas, o suplemento de ferro, vitamina A, então são muitas coisas. Mas o foco principal do NDI é a orientação familiar. A Gabi falou uma coisa muito importante. Os estudos já afirmam que os resultados da estimulação precoce são muito mais contundentes quando há uma participação dos pais no tratamento. A gente faz questão da presença dos pais durante as sessões, porque os pais é que passam 24 horas com seus filhos, é que vão dar continuidade. E o mais interessante é que eles também são multiplicadores. Semana passada, uma mãe chegou para a gente e disse que observou que o filho da vizinha estava com 8 meses e não estava sentando. Então, é muito importante, é gratificante para a gente saber que o trabalho está dando frutos. E que não só os profissionais, a família envolvida está trazendo excelentes resultados para a própria estimulação do seu filho. E como é que é o encaminhamento para esse núcleo? Através da puericultura, desse acompanhamento mês a mês? Pronto. O fluxo é da seguinte forma. A criança de 0 a 3 anos chega para consulta na puericultura. Caso seja detectado um sinal de alerta para atraso, essa criança ela é encaminhada ao NDI. A gente realiza uma avaliação, faz um plano de tratamento individualizado para essa criança e reavaliações periódicas. Caso a gente perceba que essa criança alcançou o seu potencial máximo de desenvolvimento, essa criança tem alta do NDI e continua na puericultura. Caso a gente perceba que essa criança ainda necessita, a gente continua com ela no NDI e encaminha para uma atenção especializada. É importante dizer que esse encaminhamento, o ingresso dessa criança não é só apenas pela puericultura, por demandas espontâneas, por profissionais de unidades que referenciadas ao NDI e também pelos agentes comunitários de saúde, que hoje eles têm um olhar diferenciado com relação ao desenvolvimento da criança através do programa Cresça com Seu Filho, né? E a questão também do NDI, essa questão que a Gabi vai falar, da vulnerabilidade, que isso é muito importante. Os núcleos de desenvolvimento, eles são instalados em áreas de vulnerabilidade, então os profissionais já iniciam precocemente o atendimento e a partir dessa iniciativa, a criança já é atendida na própria atenção básica, né, Gabriela? São 18 núcleos, não é isso? Isso. E assim, tem esse fluxo que seria o que é idealizado, daquela família que desde muito cedo vai às consultas de puericultura, que são essas consultas pós-natais, né? Que acompanha a questão do desenvolvimento da criança, o perímetro cefálico. Então, são várias observações nessa consulta. Mas também a gente recebe aquelas crianças que já vêm com um diagnóstico de algum atraso, seja de um outro serviço da atenção especializada, ou então, por exemplo, uma criança que chega na creche, e é na creche que a família, porque a professora falou, começa a observar que tem algo de diferente com aquela criança. Então, é uma criança que talvez tenha dificuldade de fazer as atividades, ou uma dificuldade de interagir. Para né? essa criança é um pouco mais complicado, né? Porque ela já perdeu muito tempo. Se ela só começou a perceber isso com 3 anos, o que ela deveria ser estimulada lá atrás, passou. Aí é que é a parte assim, interessante, que eu fico muito feliz em poder falar sobre isso, que é o quê? A gente hoje tem estudos sobre os primeiros 1000 dias de uma criança, né? Que é justamente o período das 40 semanas de gestações e os 2 anos de vida, né? Até o 2º ano.
Sendo que esse período é o que ela vai ter mais plasticidade cerebral. Só que essa plasticidade, ela não encerra por aí. Então, até os 3 anos, ela ainda vai ter um potencial enorme. Até os 5 anos, essa criança ainda tem muito a ser desenvolvido, entende? Então, quanto mais cedo começar, melhor, né? Aí a gente observa também que o nosso trabalho acaba sendo intersetorial, porque não é só a saúde. Aí entram as questões do contato com as escolas, com as creches, o trabalho de cunho social também, porque aí entra a articulação com o CRAS e o CREAS, né? Os contextos de vulnerabilidade social são contextos em que tem uma repercussão muito grande no desenvolvimento da criança. Então, a criança que vivencia um ambiente familiar que é muito hostil, que presencia cenas de violência, e tudo isso desde muito cedo. Então, tem toda essa questão. Além de outra função que a gente também tem, que é da orientação parental. Isso. Então, a Kathleen vai na orientação parental falar para aqueles pais como que eu posso estimular meu filho, quais são as atividades, os movimentos, né? Que tipo de brinquedo eu devo adquirir para ele. Pois conta pra gente então, Kathleen, que tipo de estímulo é esse? Pronto, o interessante é que a gente faz questão de todo atendimento estar presente a caderneta de saúde da criança, que é riquíssima de informações. Muito rica de informações com relação ao desenvolvimento. Então, ali, a gente não seria uma capacitação aos pais, mas que, na verdade, a família é configurada como um grande estimulador do seu filho. Então, tanto é importante a questão da família estar presente durante as sessões, como as visitas domiciliares que a gente faz até mesmo para poder ver a realidade que essa criança vive, como nós podemos adaptar aquela ambiente da criança que seja estimulador, porque, na verdade, uma criança com desenvolvimento no psicomotor normal, ela já é estimulada pelo ambiente, pelo meio, pelas coisas, pelas pessoas. Mas uma criança com atraso, ela vai precisar desse a mais, né? Vamos dar um exemplo. Uma criança com atraso no andar, que tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, ainda não anda. O que é que o pai pode fazer em casa para estimular que essa criança ande? Assim, na verdade, com relação ao andar, a gente tem que ver qual foi o motivo que essa criança que está com 1 ano, 5, 6 meses sem andar. Se foi uma asfixia perinatal, se essa criança tem um quadro de paralisia cerebral, por exemplo, né? Como fisioterapeuta, eu gosto muito de trabalhar com o método Bobat, que é o que você inibe um padrão patológico. A criança, geralmente, ela tem os reflexos ainda que eram para estar suprimidos, mas que ainda estão presentes, e tenta facilitar os padrões motores normal. A partir do momento que a família ela está ali presente e está vendo, a gente utiliza de várias coisas e até coisas simples, como uma bola, para poder estimular. O próprio corpo da gente serve como estimulação. Se você não tem um rolo, você coloca a criança na sua perna, estimula com algum brinquedo. O próprio chão, o melhor meio de estimulação é o chão. Você colocar seu filho no chão, ali, geralmente eu falo que no final do primeiro mês de vida, 2 a 3 vezes ao dia, 3 a 5 minutos, e aí vai aumentando com o passar, isso de tudo é estimulação, porque a estimulação motora é justamente isso, é você facilitar posturas e movimentos que venham favorecer a aquisição sensório-motora dessa criança e potencializar o desenvolvimento. Tá. Então, assim, a gente fala muito a questão do andar, você quer estimular seu filho a andar? Eu já vi muitas vezes os pais pegam a criança acima do ombro. Eu sempre digo, gente, não, quer caminhar com seu filho, tem que ser os braços para baixo, sabe? Então tem coisas, mas o mais importante é o quê? Respeitar o limite. A criança ela precisa passar por todas essas fases até o andar. Entendi. Gabriela, a criança, o bebê prematuro, ele tem mais chance de ter algum atraso? Pronto, um bebê prematuro, o primeiro que a gente deve falar é que, acompanhado disso, muitas vezes ele vai trazer um risco de cunho biológico, né? Tanto pela questão das intercorrências do nascimento, quanto do ponto de vista de que ele foi tirado ali daquela casinha que ele estava envolvido, protegido.
antes daquele tempo, né? Então, o tempo biológico do corpo dele ainda não estava adequado, tanto é que depois que o bebê nasce, a gente faz a idade ajustada, né? Porque ele vem antes das 40 semanas. E também porque desde muito cedo os bebês eles já têm sensações, percepções sobre o ambiente. Então, por exemplo, uma internação para um bebê, né, é algo muito traumático. Então, a gente trabalha tanto essa questão de uma criança que chega prematura até a gente, né? Como é que foi formado esse vínculo, né? Da amamentação, por exemplo. Aquela mãe conseguiu amamentar o filho enquanto estava internado. Entendi. Pegando o gancho da Gabi com relação à prematuridade, que é um dos fatores de risco, né? Que temos desde o baixo peso ao nascer, e a prematuridade, ela entra nisso. É importante até que os pais saibam que nós trabalhamos com a idade corrigida do bebê e não com a idade cronológica. Então, como é que funciona a idade corrigida? Funciona da seguinte forma: um bebê que nasce com 30 semanas e não com 40 semanas, que é o normal, e hoje essa criança está com a idade cronológica de 3 meses e ainda não segura a cabeça, seria normal. O que a gente tem que fazer? Pega os 3 meses e soma mais 10 semanas. Porque aí essa criança estaria naquele período normal. Correto, né? Você não pode querer que uma criança que prematura com 4 meses, tá? Mas que, na verdade, a idade corrigida dela é 2, tenha esse controle cefálico eficiente. Seria mais ou menos isso. Entendi. E uma coisa que a gente sempre fala com os pais, né? E de certa forma é uma maneira de promover saúde, né? Aqui a gente fala sobre isso, mais pessoas têm acesso a essa informação, que é a ideia de que aquela criança que nasceu prematura ou que teve algum problema durante o nascimento, está com algum tipo de atraso, aquilo dali não é o fim, é o início, né? Então, a partir desse diagnóstico, ela tem todo um potencial a ser desenvolvido. Então, assim, uma criança, não necessariamente porque nasceu prematura, ela vai ter um desenvolvimento diferenciado. Então, ela tem, justamente por isso que eu falei que é essa plasticidade cerebral, que é essa remodelação, a possibilidade de ter um desenvolvimento saudável. Tem atraso que é só temporário, que não é nenhuma doença? Sim, sim. Olha, é interessante eu lhe dizer que a gente já pegou crianças com 1 ano e 7 meses que não andavam, simplesmente porque não vivenciaram o solo. Que simplesmente a mãe, às vezes, muito atarefada, chegava em casa, colocava aquela criança no carrinho, ou então andava com a criança de colo. Então, não teria como, foi a falta de estímulo que essa criança, mesmo a criança sem nenhum tipo de fator de risco biológico, apenas o fato dessa criança não ter sido estimulada. Então, isso sim, pode acontecer. Dentro desses fatores de risco biológicos e ambientais, no caso, né? Entendi. A gente está bem perto de encerrar nosso programa, eu queria abrir o espaço aí para vocês fazerem as considerações finais. Eu gostaria de dizer o seguinte, tem uma frase de uma fisioterapeuta chamada Berta Bobat, que ela diz assim, nós não realizamos o movimento, nós o tornamos possível. É uma frase que eu carrego muito para mim, até mesmo porque dentro desse conceito Bobat, que é um trabalho que eu acho belíssimo, que você tem que saber que a criança está ali, a criança muitas vezes está sabendo o que está acontecendo ali, e você tem que dar o seu empurrãozinho. E quando a gente fala do foco é a família, porque, na verdade, é a família que vai fazer essa mudança a partir do momento que ela dá continuidade ao tratamento do seu filho em casa. Porque 24 horas ela passa com a família. A sessão dura 35 a 40 minutos, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, poder falar um pouco sobre o NDI, sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Tem algum canal que a pessoa quiser alguma informação mais específica, tirar alguma dúvida, algum telefone, ou é procurar o posto de saúde? Assim, o caminho mais curto talvez seja procurar o seu posto de saúde, né? Que lá você tem a informação. Porque, como a Kathleen falou, existem os núcleos que estão espalhados pela cidade, mas que não são todos os postos que tem. Alguns postos são referência para outros postos, entende? Eles encaminham para aquela unidade mais próxima, exatamente. né? Depois, Gabriela, fazia as tuas considerações finais. Certo. Eu queria falar um pouco com os pais mesmo dessas crianças, né? De compreender que
você ter uma criança, colocar uma pessoa no mundo é uma grande responsabilidade. E com isso vem também o nosso compromisso afetivo. Então, o que é esse compromisso afetivo? É eu ter a disponibilidade de estar junto do meu filho. É, ao invés de oferecer um celular desde muito cedo, eu oferecer a minha presença. Ao invés de encher a criança de brinquedo ou estar ali o tempo todo levando ela para lugares, eu ter a possibilidade de sentar no chão, né, e brincar junto dela. Então, tudo isso vai sendo construído, uma ligação afetiva que tem repercussão no corpo dessa criança, tem repercussão na qualidade de vida futura dela, né? Então, são vários fatores. É mais como um chamado aos pais para que tenham atenção às crianças, observem o comportamento, conversem também com as pessoas que cuidam delas, cuidadores, professores. Porque quando uma criança ela surge, ela nasce no mundo, ela nasce numa família, numa comunidade, numa cidade, e ela também é responsabilidade nossa. Tem muito a ver a questão da qualidade do tempo que você passa com essa criança, né? Não é porque você trabalhe, que você não tenha muito tempo, mas o tempo que você tem que ter qualidade. Exato. E é isso que vai ficar para ela. É justamente o que a gente chama de marcas afetivas. Então, da mesma forma que ela tem um potencial muito grande para se desenvolver de uma forma positiva, a ausência desse afeto é também algo que pode marcar ela de forma negativa. Tá ótimo, então, meninas. Muito obrigada pelas informações. Adorei a participação de vocês, viu? Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.